Olá, uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus receba e ampare a cada um de nós. Nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no seu capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, no seu item 8, uma parábola chamada Parábola da Figueira Seca. Kardec, na verdade, ele transcreve aqui uma passagem do evangelista Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, e depois, mais adiante, de 20 a 23. É esta passagem que nos servirá de inspiração na noite de hoje. Eu gostaria de ler a parábola porque o texto dela é por demais interessante e nos chama à reflexão. Diz assim o evangelista Marcos: Quando saíram de Betânia, uma cidade, um vilarejo próximo a Jerusalém, ele, no caso Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A parábola, como todas as demais contadas por Jesus, tem um objetivo que é, num primeiro momento, chocar a razão. Mas isso tem um propósito, é nos fazer pensar, porque a parábola representa apenas um símbolo e oculta um simbolizado. Tem algo que precisa ser descoberto nas histórias contadas por Jesus, nas parábolas ditas por ele. E aqui não é diferente. Algo que imagino chame a atenção de pronto seja o fato de que Jesus foi procurar figos quando não era tempo de figos. Ora, se você vai procurar figos na época que não era figos, a questão é: encontrará figos? É claro que não. E foi o que aconteceu. E porque ele não encontrou figos, o que aconteceu com a figueira? Secou até a raiz. Hoje daria no mínimo uma multa pesada pelo IBAMA, não é? No mínimo. O que será que está, portanto, querendo ser dito? Qual é o simbolizado contido nesse símbolo? Bom, para isso, eu me proponho aqui a usar como material de reflexão passagens do Novo Testamento que nos ajudarão na reflexão da parábola da figueira seca à luz da doutrina espírita. Para que nós possamos até melhor compreender ainda esta parábola, há a necessidade de algumas informações preliminares, algumas informações prévias que nos ajudarão nesse entendimento. Bem, naquela região geográfica por onde andou Jesus, que hoje, na divisão geopolítica do mundo atual, nós conhecemos ali como o país Israel, a região ali da Palestina, aquela região inserida hoje no Oriente Médio. Por aquela região, a figueira era uma árvore muito comum. Tanto é, e veremos isso aqui ao longo da explanação, várias vezes Jesus recorre à figueira para exemplificar algum ensinamento. E aquela região geográfica tem características próprias, por exemplo, de clima. No inverno, as noites são bastante frias. Por conta desta temperatura baixa, as folhas da figueira caem durante o inverno. Então, durante o inverno está ali a árvore, mas sem qualquer folhagem. Quando passa o inverno e entra a primavera,
a temperatura vai gradativamente subindo, começa a esquentar mais, tanto durante o dia quanto durante a noite. Durante a primavera, ocorre uma transformação na figueira. Começam a brotar as folhas novamente. E conforme vai avançando a primavera, começam a surgir as bêberas, o início daqueles que serão os figos. Quando vem o verão, aí no verão a figueira recobra o seu esplendor de árvore. Você vê durante o verão a figueira exuberante em folhagem e em frutos. Você encontrará a figueira com folhas e com frutos no verão. Depois vem o outono, começa a esfriar de novo, as folhas vão caindo, no inverno já não tem folhas. É um ciclo. Então esta é uma primeira informação. Uma outra informação que é também importante para compreendermos a parábola é verificarmos que o nosso planeta, o globo terrestre, ele é dividido em dois hemisférios, poderíamos dizer assim, a parte de cima e a parte de baixo, né, numa convenção para facilitar a nossa visualização. A parte de cima é o hemisfério norte, onde está, por exemplo, situado o Oriente Médio. A parte de baixo é o hemisfério sul, que é onde o nosso país, o Brasil, está situado. É importante isto porque o nosso planeta, no seu movimento ao redor do Sol, cujo ciclo completo demora 1 ano, a Terra ela sofre processos de inclinação durante essa trajetória. É por conta desta inclinação que ela vai sofrendo durante esse percurso que as estações vão se sucedendo. É por conta da maneira como o Sol incide sobre certas partes do globo que vai determinar aquele ciclo contínuo entre as estações ao longo do ano. E o interessante é que as estações são trocadas do hemisfério norte para o hemisfério sul. Por exemplo, agora, aqui no hemisfério sul, nós estamos no mês de maio. Estamos aqui vivenciando o período, a estação chamada de outono. No hemisfério norte, eles estão vivenciando a estação contrária, que é a primavera. Quando aqui nós entrarmos no inverno, em junho, quando nós entrarmos no inverno, lá eles estarão entrando no verão. E assim sucessivamente, são sempre alternadas as estações. Muito bem. Essas explicações serão retomadas ao longo aqui da exposição para fazermos a ligação com a parábola. Pois bem, como havia dito, Jesus por diversas vezes usou a figueira para exemplificar os seus ensinamentos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32, ele diz o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mas isso é óbvio, as pessoas a quem eles se referiam sabiam disso. Quando começam a surgir as folhas, começa a brotar folhas de novo, que estação isso acontece? É a primavera. E as pessoas sabem que está se aproximando o verão. Quer dizer, as pessoas sabem reconhecer o que vai acontecer pelos sinais que elas visualizam, não é? Por que Jesus diz isto? Aliás, repetido também pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, versículo 28, e pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 21, versículos 29 e 30. A mesma passagem. É que antes disso, Jesus estava fazendo um sermão profético, anunciando aqui o seu retorno. E dizia aqui que muitos se levantarão dizendo ser o Cristo, mas não serão. Quando vir Jesus, aqui no sermão profético anunciado por ele, quando houver o seu retorno, todos verão os sinais que ele anuncia, e todos, portanto, terão como identificar o cumprimento desta profecia. Assim como olhando a figueira que volta a brotar, as pessoas sabem que vem se aproximando já o verão, ao ver aqueles sinais referidos por ele, saberão, portanto, que ele está retornando, dentro de uma linguagem até simbólica que ele se refere aqui. Muito bem. Em uma outra passagem, por exemplo,
esta, por sua vez, retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Consta assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira, novamente a figueira, tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, ao empregado encarregado de cuidar da vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará, senão depois mandarás cortá-la. É uma parábola, podemos interpretá-la, não é objeto desta nossa exposição, mas rapidamente, imaginando o dono ali da propriedade como sendo Deus, e o vinhateiro Jesus, e a figueira nós, a humanidade. E Deus cobrando: cadê o fruto? Eu não estou vendo. Até agora nada de produzir algo de bom, de concreto. E o vinhateiro, que é Jesus, fala: não, tenha calma um pouquinho mais, deixa eu cuidar um pouquinho mais, me dá um pouquinho mais de prazo para tratar melhor esta planta. Tenho certeza que dará fruto. Então, novamente, aqui está sendo usada a figueira para exemplificar uma passagem. Muito bem. Nós vamos verificar que Jesus, nessa passagem, queria nos dizer algo muito importante a cada um de nós, porque nós somos a figueira desta parábola que secou, da parábola que nos serve de reflexão. Muito bem. Diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 17 e 19. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus transcreve também a parábola que nos serve aqui de comento, mas há uma diferença em relação a Marcos. É que aqui ele é dito que a figueira secou imediatamente. E em Marcos não. Ele foi procurar fruto, não encontrou. No dia seguinte retornou e Pedro observou que a figueira estava seca. Muito bem. Há uma outra passagem que é importante para nós compreendermos também a parábola. É o seguinte: no Evangelho consta uma família em relação à qual Jesus tinha um carinho muito especial. Por diversas vezes nós vemos referência a essa família. E a primeira delas nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dizei-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós encontramos, portanto, a primeira referência do encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria, que tinham um irmão também, Lázaro, que nós vamos ver aqui no transcurso também da parábola para demonstrar o grau de carinho que ele tinha por essa família. E nós verificamos aqui um dado interessante sobre a personalidade da Marta. Maria e Marta recebem Jesus e os seus discípulos em casa. Marta fica toda afobada com a visita, como provavelmente muitos de nós também façam na sua própria casa quando está recebendo visita. Você procura tratar a visita da melhor maneira possível, você procura se desdobrar em atenção, em zelo para com aquelas pessoas que estão na sua casa. Marta era assim, e ela corria para um lado, corria para o outro, fazia uma coisa, fazia outra, e a Maria sentada ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta, uma hora, não suporta. Ô mestre, você não vê que eu estou para lá e para cá tentando servir todo mundo e minha irmã aí parada? Pede para ela vir me ajudar também.
Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas que na verdade não interessam. Maria escolheu a boa parte, quer dizer, ela está aprendendo algo que será útil para ela. Deixa isso para depois, vem você também aqui ouvir, não é? Mas essa personalidade da Marta é importante, porque ela recebia bem. E vocês verão onde chegarei no transcurso aqui da exposição com isso. Muito bem. Uma outra passagem que reforça o carinho que Jesus tinha por essa família, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 6. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mais uma vez aqui mostrando esse carinho especial que ele tinha por essa família. Mas o fato é que Lázaro adoeceu e as irmãs mandaram um recado para Jesus que estava em outra aldeia. Lázaro, aquele a quem você ama, quem você tanto considera, está muito enfermo, vem para cá, porque nós acreditamos que o Senhor tem o poder de curá-lo, de restabelecer a saúde. Jesus ouve o recado, mas anuncia: esta enfermidade não é para a morte. E ainda permanece mais 2 dias fazendo a visita ali à aldeia, a outros lugares, e aí ele vai para Betânia. Só que quando ele chega a Betânia, qual é o quadro que ele se depara? As irmãs anunciam: Lázaro está morto. Lázaro, inclusive, já foi sepultado. A moda daquela época, escavava-se na rocha, né, um buraco, ou aproveitava uma própria caverna, e o corpo era deixado lá dentro e a entrada era lacrada com uma pedra grande, algo do gênero. E isso já tinha acontecido com Lázaro e as irmãs: olha, morreu. Se o senhor tivesse chegado antes, nós acreditamos que isso não aconteceria. Jesus manda remover a pedra, porque sabe que Lázaro não está morto. Lázaro está vivo, está num estado letárgico. As suas funções vitais, batimento cardíaco, respiração, quase que imperceptíveis, mas morto não está. Com o seu poder magnético, Jesus, então, faz com que Lázaro recobre a vitalidade e ordena que ele saia. E eis que aquele que todos julgavam morto sai de dentro do sepulcro. Para as pessoas que visualizaram aquilo, isto tratou-se naturalmente de um grande milagre, uma ressuscitação. A doutrina espírita nos explica que não é possível ressuscitar alguém que já esteja morto. Não foi isto que aconteceu a Lázaro, não foi isto que aconteceu à filha de Jairo, não foi isto que aconteceu ao filho da viúva de Naim. Todos eles em estado letárgico, e Jesus, com o seu poder magnético, faz com que recobrem a saúde. Hoje em dia, né, na atualidade, alguém só pode ser sepultado se o corpo for examinado por um médico que ateste o óbito daquela pessoa. É uma formalidade, uma burocracia necessária para se sepultar alguém hoje. Porque o médico, naturalmente, ele tem o conhecimento técnico para avaliar se o corpo tem ainda vida orgânica ou não mais tem vida orgânica, cessou a sua atividade biológica. Antigamente, quando não se tinha todos esses cuidados, e ainda mais naquela época onde não se tinha por tradição velar o corpo e o sepultamento se seguia pouco tempo depois das pessoas julgarem ter havido a morte, muitos casos aconteciam onde a pessoa era sepultada sem de fato estar morta. Aqui aconteceu algo parecido também com Lázaro. E vemos mais uma vez o carinho que ele tinha, portanto, por esta família. Muito bem, continuando aqui no nosso estudo, nós vamos verificar o seguinte. Deixa eu só localizar aqui. No Evangelho de João, capítulo 12, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos, porque era isto que corria, que era a voz corrente entre aqueles que tinham presenciado aquela cura relativa a Lázaro. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta, nesta ceia, o que ela fazia de novo?
servia. Marta é aquela pessoa que procura atender sempre muito bem os seus convidados. E aí um detalhe importante, já começando a funilar um pouco mais o raciocínio para a parábola propriamente dita. Veja, quando foi pronunciada aquela parábola, ela acontece no contexto do evangelho num momento muito interessante. Jesus entra em Jerusalém em um domingo. Na tradição católica, esse domingo em que Jesus entra em Jerusalém é celebrado na liturgia católica como Domingo de Ramos, porque é uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em alguns evangelhos, onde os capítulos e partes deles são nominados, vem ali com um tópico, vocês encontrarão justamente isso, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus, a sua fama era imensa, apesar de não ter internet, TV como tinha hoje, a propaganda boca a boca, que sempre foi a melhor de todas, funcionava muito bem, obrigado. E Jesus já era muito conhecido em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, e esse fato se deu em um domingo, as pessoas saem às ruas para saudá-lo e estendem ramos sobre o caminho para que ele passasse em cima. Por isso, Domingo de Ramos. Acontece que naquela semana, muita coisa aconteceu. Jesus, num domingo, entrou aclamado na cidade, as pessoas gritando bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, eram essas as palavras que se diziam, para na sexta-feira seguinte, dali portanto a 5 dias, Jesus, quando submetido ao público para que escolhesse a quem deveria ser solto, eis que Jesus havia sido preso na véspera, o mesmo povo que o aclamou, 5 dias depois, pede para que fosse solto Barrabás. E Jesus, portanto, é entregue à sua condenação. Então foi uma semana bastante agitada, uma semana bastante turbulenta nos acontecimentos. Jesus entra em Jerusalém no domingo, passa o dia lá, à noite retorna para Betânia. Em Betânia, qual era a família que já vimos que ele tinha toda uma ligação muito carinhosa e afetiva? Era a família de Marta, Maria e Lázaro. E nós vamos encontrar aqui que nesse dia, no domingo, à noite, acontece uma ceia, uma festa. Né? Não é a última ceia foi na quinta-feira. É uma ceia, uma festa, um jantar. Jesus janta e quem serve esta janta? Marta. Muito bem. Na manhã seguinte, Jesus sai retornando para Jerusalém. Ele não passava a noite em Jerusalém porque também temia que as pessoas que tramavam contra a sua vida pudessem agir por aqueles dias. Então ele retornava para Betânia porque sentia-se mais seguro. De manhã, na segunda-feira, vai para Jerusalém. E aí é quando passando ele vê aquela figueira com folhas. Aí 2 questões importantes. A primeira delas, Marta, com todo esse histórico de Masterchef que nós já vimos aqui, né? De cozinheira que procurava servir. Vocês acham que Marta deixaria Jesus sair da casa dela na segunda-feira de manhã com fome? Jesus, você não sai não. Mas Marta, eu preciso ir para Jerusalém só depois de comer. Na minha casa é assim. Não, você não sai. Como nós faríamos também. Imagina que você recebe uma visita na sua casa. Dorme na sua casa. Aí no outro dia, por uma razão qualquer, ele fala assim, olha, eu vou até aquele outro bairro aqui de Campo Grande a pé. Bom, dá para caminhar, tudo bem, mas é uma pernada boa. É uma boa caminhada. Você vai deixar essa pessoa sair em jejum? De maneira alguma, ela vai comer alguma coisa. E, se duvidar, você ainda dá alguma coisa para ela comer no caminho. Ainda faz um lanchinho do caminho. Por que Marta faria diferente do que nós faríamos também numa situação como essa? Por que Marta deixaria Jesus sair com fome? Então, quando fala que Jesus passa de manhã pela figueira e teve fome, esta fome não é uma fome física. Esta fome não é física. Veremos que fome é então esta, mas é uma primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Esses episódios que nós estamos vendo aqui aconteceu próximo à Páscoa. E aqui, claro, temos que fazer uma distinção do que seja a Páscoa judaica e do que seja a Páscoa cristã.
Na Páscoa judaica, era uma festa onde os judeus comemoravam a libertação do cativeiro. Ou seja, foram escravos no Egito, foram libertados por Moisés e foram em direção à terra prometida. Então esta saída, esta travessia da escravidão para a liberdade, esta passagem é o que eles comemoravam como sendo a Páscoa. Uma festa que durava 7 dias, na verdade, não era um dia, eram 7 dias de comemoração. Já a Páscoa cristã tem um outro significado. É a passagem de Jesus pela morte. Já é um outro contexto, uma outra conotação. As duas festas podem, pelo calendário, por uma coincidência, até ser no mesmo dia. O início da Páscoa judaica e a Páscoa cristã pode, casualmente, coincidir no mesmo dia. Mas, normalmente, não coincide. Porque estas festas, elas são móveis. Podem observar o calendário. A Páscoa não cai sempre no mesmo dia. Se falarmos em Natal, quando cai o Natal? A gente pode até brincar, esse ano vai ser em 25 de dezembro. Mas que piada sem graça. É lógico, todo ano o Natal é em 25 de dezembro. É uma festa de data fixa. Outras festas, como por exemplo a Páscoa, é uma festa de data móvel. Por quê? A sua exatidão depende de um fenômeno astronômico. A Páscoa é comemorada no primeiro domingo de lua cheia, após o equinócio de primavera. Coisa complicada. É o seguinte, equinócio é um momento em que, pela inclinação da Terra, por isso falei que aquela noção inicial era importante, a Terra está num ponto tal onde a incidência do Sol é igual, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Quando a Terra começa a se inclinar, acontecerão depois outros 2 fenômenos mais para frente. É o solstício de verão e de inverno. O de verão é quando, pela inclinação da Terra, a duração do período de luz é maior, é o tempo máximo, do que demora a escuridão, o período da noite. O solstício de inverno já é o fenômeno contrário. Pela inclinação da Terra, o período de luz solar é menor do que o período de escuridão. São fenômenos astronômicos. E o equinócio, portanto, de primavera, e depois ele se repete no equinócio de outono, marca justamente um equilíbrio da Terra e, portanto, da sua inclinação, e os raios solares incidem de igual modo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Isso é um dado astronômico. Pois bem, a primeira lua cheia que se seguir a este evento astronômico é a data da Páscoa. Esse ano, 2016, foi 27 de março a Páscoa. O ano passado foi dia 5 de abril. O ano que vem será dia 16 de abril. Ou seja, cada ano tem que ser calculado a data exata da Páscoa. É o primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera no hemisfério norte. Já a Páscoa judaica começa o primeiro dia na primeira lua cheia depois do equinócio de primavera. Então as datas são próximas, mas nem sempre coincidem. E lá nós estamos tratando de um evento acontecido na primavera, portanto, onde eu quero chegar? Este fato, a parábola foi contada em que época do ano? Bom, a região já sabemos, hemisfério norte. E em que época era? Era na primavera. Por que sabemos que é na primavera? Porque estava sendo comemorada a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica já sabemos que começa na primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera. Era, portanto, primavera. E aí vem uma questão. Na primavera, onde esse episódio se deu, como é que está a figueira? Bom, uma figueira convencional, ela vai se apresentar como ainda recuperando-se do inverno. No inverno não tem folhas, e muito menos frutos, por óbvio. É na primavera que ela começa a recobrar as suas folhas. Começam a surgir aquilo que serão os frutos, para que no verão, que começa em junho, aí sim, ela já esteja no seu esplendor, com folhas e frutos. Mas esta passagem foi na primavera. Não era, portanto, tempo de figos. Quando que é tempo de figos? No verão. A passagem foi na primavera. Mas eis que nós encontramos lá
uma figueira que destoava das demais. Era uma figueira precoce. Era uma figueira que estava adiantada em relação ao tempo das demais figueiras. Enquanto as demais figueiras começavam a apresentar ainda os primeiros brotos, aquela já estava completa com a sua folhagem. O que Jesus foi ver se tinha figos, e não encontrou, porque não era tempo de figos. O que esta passagem está querendo nos dizer? Bom, esta passagem se refere às instituições e também referem-se às pessoas que justamente apresentam exterioridades. As pessoas que têm muita folhagem, mas nenhum fruto. Qual é a essência de uma árvore frutífera, como a figueira? Ora, é produzir frutos. O que uma pessoa busca numa figueira? Frutos, o figo. Por isso Jesus aproveita aquela oportunidade para mais uma vez nos ensinar algo muito importante. Lógico que ele fazia uma crítica também às instituições religiosas daquela época. Porque se você for ler a passagem completa de Marcos, Kardec ele interpola o início da parábola com o final, mas tem um meio. Esse meio diz que Jesus sai de Betânia, portanto, indo para Jerusalém, vê a figueira, tem fome, não encontra nada, e segue. Vai para lá, para Jerusalém, lá ele expulsa os vendilhões do templo, porque no templo ele encontra um verdadeiro comércio instalado, um absurdo, uma deturpação completa das finalidades a que se propunha. No dia seguinte é que eles observam que tinha secado. Jesus fazia críticas também às instituições do seu tempo, porque foram desvirtuadas na sua essência. Tinham muita folhagem, mas fruto que é bom, nenhum. E aí podemos fazer uma crítica, claro, dentro do centro espírita. Para que serve um centro espírita? Bem, se não for para esclarecer, se não for para consolar, se não for para ajudar o próximo, não serve para nada. Por mais bonito que seja, por mais brilhante que seja o projeto arquitetônico, paisagístico, de iluminação, o que vocês quiserem, por mais bonita que seja a estrutura, um centro que não atenda a essas funções terá apenas folhagem. Fruto que é bom, nenhum. A pessoa que enfrenta algum problema na sua vida e que vem buscar um consolo, vem buscar este fruto, sairá de mãos vazias, não encontrará nada. Aquele que esteja precisando de alguma ajuda material, igualmente nada encontrará. Não conseguirá aqui encontrar o fruto de que necessita. Para que serve então este centro espírita? Para nada. Só apresenta folhagem, mas não apresenta fruto. E toda instituição que assume esse aspecto seca. Não prospera, não vinga. Mas isso se aplica também a nós, indivíduos, pessoas. E nós, quem somos? Será que somos figueiras exuberantes em folhagem apenas? Ou apresentamos frutos? Cadê os nossos frutos? Essa é uma questão para se pensar. Porque muitos de nós podemos passar enganados, iludidos por esta vida inteira, achando que o cumprimento de algumas prescrições religiosas, isso vale para todas as religiões, do fato de ir numa igreja católica, ou ir num templo evangélico, ou vir a um centro espírita, quer dizer que esses atos materiais de vir para participar da missa, do culto, da palestra, sejam suficientes. E muitas pessoas se enganam e se contentam com isso porque é muito fácil vir aqui. Muito fácil. Mas e aí? O que nós produzimos na nossa vida do dia a dia? Paulo de Tarso, por exemplo, na sua carta aos Gálatas, disse assim no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é bom ânimo, benignidade, que é generosidade,
bondade, fé, mansidão, temperança, que é equilíbrio. Produzimos esses frutos? Olha, esses são os frutos do Espírito. Porque se quando alguém, seja um colega de trabalho, um familiar, chega a você com um problema, você não tem paciência sequer de ouvir o problema, o que dirá de ajudar na solução do problema? Muitas vezes não temos a paciência de ouvir o problema. Que fruto estamos produzindo? De que serve vir aqui ou em qualquer outro lugar? Porque o problema não é o lugar. Porque alguém pode pensar, será que o lugar que é errado, e se eu for para um outro? Você pode ir para onde quiser. Não é o lugar físico que conta, que faz a diferença. O que faz a diferença é você, é a sua transformação. O que aquele lugar onde você vai, seja a igreja católica, o templo evangélico, o centro espírita, onde queiramos, em que isso colabora para você se tornar uma pessoa melhor? Se o resultado for em nada, você está perdendo tempo. Você pode enganar muito bem a todos com uma folhagem exuberante. Mas Jesus sabe que você não tem fruto nenhum. E é o fruto que conta. E veja como a natureza é pródiga, é farta em exemplos para a nossa vida. Quando é tempo de figos e você encontra figos, o que tem de mais nisso? É normal. Não é normal? Quando é tempo de figos, você encontra figos, é normal, claro. É o que se espera, diga-se de passagem. É o mínimo que se espera. Agora, o surpreendente, claro, é óbvio, pelas leis da natureza, seria encontrar figos quando ainda não é tempo de figos. Aí seria algo realmente impressionante, não é assim? Pois bem, vamos usar esse exemplo para a nossa vida. Ser bom nos momentos bons é fácil. Digo mais, é obrigação. Até aí, nada demais. Agora, ser bom nos momentos difíceis, aí que é. Aí que é o diferencial. E nós transcendemos a natureza, porque somos espíritos e nós temos essa capacidade. Sabe por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, coisa que as demais obras da criação não têm. Há um filósofo chamado Rousseau, e ele fala algo filosoficamente interessante. Um gato nasce sabendo ser gato. Aí você fala, mas isso daí eu também sei, né? Claro, um gato nasce sabendo ser gato. Mas calma lá, não julguemos o filósofo só por essa frase. Vamos entender o que ele quer dizer. Quer dizer o seguinte, o gato nasce sabendo como ser gato. Ele já age como gato desde o nascimento. Ele não aprende isso com um outro gato. Tanto é, se você fizer uma experiência, pegar um gato recém-nascido, imediatamente tirá-lo da sua mãe e criá-lo num lugar fechado, alimentado com leite, mais para frente com ração, enfim. E ele vira um gato grande, um gato adulto. Nunca na vida dele ele viu um outro gato, porque foi tirado naturalmente tão logo nasceu. Nunca ele viu um outro gato. Pergunto, este gato agirá como gato? Claro. Ele nasceu gato. Ele não precisa aprender a ser gato, concorda comigo? Para ele, os instintos que a natureza lhe provê são suficientes para ele saber o que um gato precisa saber. Gato precisa ir na escola para aprender a ser gato? Nunca, né? Ninguém viu uma coisa dessa. Mas e nós, seres humanos? Espíritos encarnados. Nós já nascemos sabendo tudo? Já nascemos prontos e acabados para a vida? Não. Nós vamos nos preparando. Desde o momento do nascimento até o instante em que deixamos esta vida física. Estamos continuamente em processo de aprendizado, de reavaliação, reexame, correção de rotas. O aprendizado é contínuo para nós. E nós somos dotados de algo muito importante, chamado livre-arbítrio. Ou seja, temos a possibilidade de fazer, portanto, escolhas. Podemos escolher que caminho seguir. Uso como exemplo. Se alguém me disser um palavrão, veja, eu tenho várias possibilidades. Posso, por exemplo, fingir que não escutei e, portanto, não responder. É uma opção. Posso escutar muito bem
e responder com outro palavrão igual. Posso. E posso, eventualmente até, né, mais uma possibilidade, dentre muitas outras que teria, eu posso ir lá e partir para a violência física. Quer dizer, são todas elas possibilidades que estão à minha frente. Agora a questão é, qual delas eu vou tomar? Bom, aí eu não sei. Vai depender do meu livre-arbítrio. O que eu quero dizer é que nós temos um leque muito grande de possibilidades e opções. E nós somos livres para escolher qual dos caminhos vamos seguir. Sendo assim, nós podemos sempre retificar a rota do nosso curso. Nós podemos, a qualquer instante em que, fazendo uma reflexão, percebemos que não estamos produzindo os frutos que se esperaria de nós, nós podemos passar a produzi-los. E dentro do livre-arbítrio, nós podemos inclusive decidir produzir frutos bons em tempos maus. Aquele que produz frutos quando tudo está bem, podemos chamar esta pessoa de virtuosa. Ela faz o bem, ela produz bons frutos. Mas aquele que consegue transcender, ir além e produzir bons resultados, boas coisas em tempos difíceis, esse não é apenas virtuoso, esse é mais do que virtuoso. Esta é uma pessoa sábia. A sabedoria está acima da virtude. E nós somos filhos da luz. Qual é o recado para nós então? Brilhai a nossa luz. Ora, se já nos conscientizamos de que somos espíritos, que estamos aqui neste mundo para vivenciar as provas, experiências de que cada um de nós necessita, aproveitemos essas oportunidades para conquistar esse aprendizado, mas não de uma maneira egoística, fechada, só eu que conto. Não, ajudando também aqueles que estão comigo na jornada. Aqueles que vêm comigo na mesma casa, não é obra do acaso. São aqueles com os quais eu preciso e necessito, naquele instante da minha trajetória evolutiva, conviver. Conviver para quê? Para ajudá-los. Assim como também eu necessito da ajuda deles. E isso podemos estender para o nosso trabalho, para a sociedade em que vivemos. Se vivemos hoje tempos tidos como difíceis, ora, nós somos capazes de sempre fazer algo mais e melhor. Porque somos criaturas dotadas de livre-arbítrio, cuja razão indica os caminhos que são corretos. E não é porque vemos um cenário muitas vezes ruim, que devemos agir com pessimismo, com derrotismo, com críticas que extrapolam o razoável, partindo muitas vezes para a ofensa da moral alheia. Vamos, nesses instantes, mostrar os bons frutos que podemos produzir. Criticar quando necessário, claro, porque a crítica ela é construtiva. E dou um exemplo aqui. Imaginem a seguinte situação hipotética. O aluno está aprendendo a escrever as primeiras palavras, está sendo alfabetizado. Está ainda adestrando a sua coordenação motora fina para desenhar as letras. É natural que nesse processo as primeiras palavras saiam verdadeiros garranchos. Com o treino, com a prática, a caligrafia vai se aperfeiçoando porque a coordenação motora vai ficando mais afinada, não é assim? Pois bem, imagine a criança que fazendo ali a primeira linha que ela consegue copiar, apresente para a professora ou para o professor. E o professor ou a professora diga assim, olha, simplesmente horrível. Você devia ter vergonha de ter mostrado isso para mim. Você nunca vai ser capaz de fazer uma letra bonita. Sente-se no seu lugar. Bom, foi uma crítica que o professor ou a professora fez. Agora, vamos analisar o impacto dessa crítica para a criança. Essa criança sentirá segurança para continuar no seu aprendizado? Ou criará uma barreira que talvez impedirá ela de progredir? Como poderia? Diferente seria se o professor e a professora falar, olha, parabéns pelo seu esforço, mas eu tenho te observado e vejo que você é muito esforçado, eu tenho certeza que você é capaz de melhorar esse A. Se você fizer ele um pouquinho mais redondinho, tenta de novo, mas agora tenta caprichar um pouquinho mais nessa voltinha aqui.
a criança vai se sentir naturalmente estimulada. Veja, as duas foram críticas. Uma, podemos rotular a primeira como uma crítica negativa e a outra como uma crítica positiva. Então, criticar faz parte também do aprendizado. Não está o problema em criticar, mas em como fazê-lo. Então, até mesmo quando tivermos que criticar, que façamos mostrando quem somos, produzindo frutos que se traduzam em bom ânimo para o nosso próximo, como orientação para um agir mais seguro no futuro. Demos os nossos exemplos também como os melhores frutos que podemos dispor para os nossos filhos, esposos, esposas, pais, mães, colegas de trabalho, as pessoas com quem convivamos, para que eles possam também se saciar da sua fome em relação a esse fruto. Jesus, há uma passagem aqui, eu uso ela para finalizar, quando Jesus, certa feita, ele passando pela Samaria, ele teve fome e os seus discípulos saíram para comprar comida. E ele ficou só. E apareceu uma mulher à beira do poço para retirar água. Era a mulher samaritana. E ele vem e pede água para a mulher. E a mulher estranha, porque sendo Jesus judeu, conversando com ela que era samaritana, porque existia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. E a rivalidade tinha como origem o fato dos judeus entenderem que Deus deveria ser adorado em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e os samaritanos entendiam que Deus podia ser adorado num templo no Monte Garizim, na Samaria. E aí, onde que Deus é adorado? Cada um defendendo o seu lado, né, radicalmente, e portanto eles não se afinizavam. E Jesus, naturalmente, que estava além dessas convenções humanas, né, fala assim para a mulher: se você soubesse quem te pede água, era você que pediria para beber da água que tem. E começa a conversar com a mulher. Nisso vem os discípulos de volta. Vem os discípulos trazendo a comida e fala: mestre, come. E Jesus vem e fala o seguinte: a minha fome, o meu alimento é realizar a vontade do meu Pai. Os discípulos não entendem nada, né? Mas a fome de Jesus é realizar a vontade do Pai. Naquele episódio da parábola, quando ele vem e fala que tinha fome, não era fome material. Marta não deixaria ele ter saído da casa dela em jejum, sem ter comido, sem ter levado nada. A fome dele era uma fome espiritual. Era a fome de ver frutos. Que frutos? Os frutos que o Pai ordena a todos nós produzamos. Os frutos de amor, de bondade, de paz, a que se referia Paulo. Meus irmãos, minhas irmãs, pensemos nisso. Que frutos efetivos temos produzido em nossa vida? Ou será que somos apenas folhagem? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.